quero que vocês prestem bastante atenção numa coisa. Quem aqui está sabendo das guerras que estão acontecendo? Vocês viram? Vocês viram a guerra? A guerra não é fácil. Sempre é uma briga com dois lados, né? Um lado e o outro lado, e eles entram em conflito. Inclusive, nós vamos levantar um clamor. Nós vamos orar sobre esta guerra que está acometendo, que não só sobre dois países, mas sobre o mundo, porque interfere em muitas coisas, inclusive o Brasil. E nós vamos orar sobre isso. Amém, pessoal? Mas aí, quando Deus colocou no meu coração que a gente deveria orar sobre isso, eu fiquei refletindo. A guerra existe no mundo invisível. A guerra invisível, ela existe. A guerra física, quando a gente vê acontecer, a gente fica assustado, porque a gente consegue ver aquela quantidade de bombas, né, de mísseis, você fica assustado. Mas a guerra espiritual, ela existe, gente. E você não fica assustado só pelo fato de você não ver. Mas eu vou te provar que ela existe. Não só falando, a guerra espiritual existe, isso a gente sempre falou. Eu vou te provar que a guerra espiritual ela existe. Você tem que prestar muita atenção. Inclusive, existe um padrão espiritual. Existe um padrão. É muito comum a gente enfrentar uma guerra espiritual assim que a gente acabou de receber uma bênção, uma grande vitória. Domingo foi o que, gente? Consagração. Meu Deus do céu. A presença de Deus inundava a igreja. Quem estava aqui recebeu essa presença? Foi maravilhoso, não foi? O diabo ficou super feliz, não ficou? Não. O diabo ficou doido, ficou bravo. E da mesma forma como Deus usa os filhos de Deus, o diabo também usa os filhos dele. As pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não têm um entendimento. E ele usa essas pessoas para te atacar com desânimo. Você sai todo feliz, aí chega lá fora com um problema, uma notícia ou uma perseguição para roubar a sua alegria. O objetivo do diabo é roubar a tua alegria. Você sair da igreja contente e feliz e o diabo ficou revoltado com isso, que Deus manifestou o poder dele na vida de todos nós, amém? Aí o diabo levanta. E aí Deus vem trazer esse alerta, que você pensa que a guerra acabou domingo? Não. A guerra só começou, porque com a manifestação, com a bênção de Deus, o diabo, ele tenta se levantar. E hoje Deus quer te falar que você tem que ser persistente. Deus quer te mostrar que você não está sozinho, mesmo no meio das lutas. Amém, pessoal? A Bíblia mostra esse padrão, né? É uma bênção, a consagração, depois é um confronto. Eu quero falar, a primeira coisa, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu quero falar sobre esse homem aqui, que é quem? Elias. Você conhece o profeta Elias, sim ou não? Sim. Quem era o profeta Elias? O homem que orou. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu para consumir. Olha isso, diante dos olhos de todos. Deus honrou, Deus respondeu a oração dele, Deus deu a bênção para ele. E aí, de repente, olha o que acontece. Coloca aí para mim. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore do deserto, não arbusto. E
mediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Essa aqui é a oração que Elias fez para Deus. A oração de Elias no capítulo 19. Olha só, capítulo 19. Mas espera, se você volta no 18, você vai ver a vitória no Monte Carmelo. Você vai ver Deus ouvindo ele, Deus derramando o poder dele, Deus fazendo grandes coisas. E aí, de repente, no 19, um capítulo depois, tem a ameaça de Jezabel, e aí vem sobre ele medo e o desejo de morrer, a ponto dele fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus o quê? Matasse. Que coisa! Você duvida no plano espiritual? Gente, isso é prova. O que a gente vê aqui? Após grandes vitórias, na nossa vida espiritual vem um ataque emocional. Olha o diabo querendo atuar. A batalha interna não foi vencida. A externa foi, todo mundo viu. Mas a interna, depois que ele foi ameaçado, ficou com medo. A batalha interna não foi vencida. E esse versículo vem nesse momento, no momento em que ele fala, já era, ele quer fugir. Depois dessa vitória, ele quer fugir, ele quer ir embora. Poxa, mas olha a manifestação de Deus, o fogo caiu. Todo mundo viu o poder de Deus, um homem de Deus que olha e faz algo desse tamanho. De repente, o diabo vem e ataca a emoção dele, bota o desânimo nele. Quer dizer, os profetas do inimigo de Baal, o diabo ali pessoalmente, lá não foi o problema. Sabe qual foi o problema? O medo. Olha o problema acontecendo ali. A guerra espiritual, a guerra física, ele venceu. E a guerra espiritual, ele se apavorou no momento em que o diabo quis tocar na emoção dele. E você vai perceber, até os profetas, eles experimentam momentos de esgotamento. Não é só esse caso, não vamos entender, mas muitas outras situações a gente vê de momentos de cansaço espiritual. Olha o perigo, olha como é perigoso. Só que então o que Deus fez, né? Porque Deus olhou o profeta que tinha fé de orar para Deus resolver instantaneamente. Depois esse mesmo profeta, um único capítulo depois, pedindo a morte porque estava com medo, estava desgastado, estava desanimado. O que Deus fez? Deus olha para ele e Deus, ele não chama ele de mole, de fraco, não repreende de nenhuma forma, Deus. Quando você vê lá na palavra de Deus, a gente já pregou sobre isso. Quem lembra? Lembra? Quem não lembra, é bom que você já vai lá no Bíblia e você já vai ler tudo, para você lembrar. Você vai ver que Deus envia para ele alimento, envia para ele descanso, envia para ele direção. Lembra que um anjo vai, Deus envia um anjo até ele para alimentar ele, para ele come, vai comer. Ele estava sem vitamina, esgotado, apavorado, ansioso. Mas nós estamos falando de um profeta pedindo para morrer. Olha o problema do emocional. Olha como o diabo ele trabalha. A gente precisa olhar. O inimigo ele tenta nos abater em todo momento. Você foi consagrado
ele está para o próximo nível. Você pode achar que o levante é grande, a perseguição é grande, a luta é grande, mas Deus está te sustentando para o próximo nível, que foi o que aconteceu com Elias. Deus envia alimento, descanso, direção, e a gente olha isso e fala, puxa vida, Deus fortaleceu o físico primeiro, e depois Deus fortalece o quê? O espiritual. Olha a paciência de Deus. Não virando para ele e falar, você é muito mole, rapaz. Não, Deus viu que ele estava batido, Deus viu. E Deus ali, ele alimenta, ele cuida, ele dá a direção, calma. E hoje Deus quer fazer isso com você. Se você estiver enfrentando uma guerra, se você estiver apavorado, com medo, triste, ou o diabo que se levantar para te desanimar, para roubar tua alegria, você não está sozinho. Deus, ele está aqui hoje para te dar o alimento. Deus, ele está aqui hoje para te dar o descanso que você precisa, para te dar a direção. Ouve. Amém, pessoal? Ouve o que Deus está fazendo. Esse primeiro homem que a gente falou, Elias, ali é visível o plano espiritual. Ficou visível que a guerra invisível, ela existe e ela destrói muito mais do que o físico. Ela existe. Mas é só nesse caso que a gente viu isso? Não. Nós também vemos nessa situação aqui, ó. Quem é esse daí? Daniel. Daniel. Poxa, Daniel. Peraí, a gente está falando de Daniel. Homem de Deus. Inclusive, menino de Deus. Porque antes de ser homem de Deus, ele foi menino de Deus. Lembra quando ele foi levado? Ele não se misturava. Ele guardou a pureza, ele guardou a fé dele, mesmo sendo levado para a Babilônia. Ele decidiu que ele ia ser aquilo que a gente falou para os adolescentes lá em cima. Ele decidiu que ele ia ser consagrado a Deus. E consagrado ao quê? Separado. Então ele decidiu que ia ser separado a Deus. E Daniel é esse homem. Só que aí, o que acontece? Quando a gente olha, a gente vê que teve uma situação que Daniel, ele ficou apavorado. Ele ficou preocupado com o futuro. E ele não ficou bem. Ele não ficou bem. Ele não ficou legal. Poxa, Daniel! Mas Daniel passou um momento de dificuldade. E aí, então, o que ele faz? Ele levanta o jejum e a oração a Deus, diante de Deus ali. E ele passa 21 dias de jejum. Nós já fizemos várias vezes, inclusive, esse propósito. A gente faz os 21 dias de Daniel. Quem já fez conosco? Toda igreja, né? A gente já fez várias vezes. E ele fez esses 21 dias, né? E a guerra espiritual, ela começa quando alguém decide buscar Deus profundamente. E ele decidiu buscar Deus de forma muito profunda. O diabo não gosta de profundidade. Fala para o professor do seu lado. O diabo não gosta de profundidade. Ele ama um cristão raso. Daniel faz esses 21 dias ali, se consagrando, separado. E ele precisava da resposta de Deus. Aí, a resposta veio. Só que olha o que acontece. Quando a resposta veio, ele teve que orar, jejuar por quanto tempo? 21 Poxa, 21 dias para a resposta vir. 21 dias para a resposta, para Deus respondê-lo.
Não. Fala com o seu celular. Não. Não foi 21 dias para Deus responder. Deus respondeu ele desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Aqui é o anjo falando para Daniel. E por causa das tuas palavras, o quê? Eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Olha isso. O anjo fala que a resposta veio quando? Quando Deus respondeu? No primeiro dia. No primeiro dia Deus respondeu. Desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas, o anjo falou. Só que aí a gente olha e fala, puxa vida, significa que Deus responde a gente imediatamente. Deus respondeu ele na hora. Sempre que alguém ali se prostra no oração, Deus ele responde. Só que Daniel, ele não conseguiu ver a resposta na hora. O céu respondeu no primeiro dia, mas Daniel só conseguiu enxergar no 21º. Tudo isso por causa de uma coisa chamada guerra espiritual. A guerra invisível. Olha isso. E aí o anjo ele explica. O príncipe da Pérsia me resistiu. Esse príncipe, os nomes, não era um homem, tá? Para quem ainda é novo, né? Era uma autoridade espiritual maligna associada àquela região, que atuava naquela região. Você consegue entender? E aí a gente olha isso e a gente fala, a batalha do mundo espiritual acontecendo enquanto a gente está vivendo. Enquanto Daniel estava vivendo, a batalha acontecendo. O diabo se levantando, as forças espirituais do mal querendo impedir que chegasse a resposta até Daniel. Depois da decisão de Daniel de orar, de se humilhar a Deus, de buscá-lo de forma profunda e depois dessa decisão, o diabo levantou. E hoje eu sei que existem forças espirituais que lutam para tentar impedir as respostas de alcançar a nossa vida. Só que a oração perseverante é o que sustenta a nossa vitória. Daniel, ele teve uma coisa chamada perseverança, persistência. Daniel sabia da batalha espiritual? Não sabia. Daniel não sabia da batalha espiritual, mas a perseverança dele sustentou a resposta. Deus está te dando um chacoalhão. Você tem que ter persistência na sua vida. Porque um cristão sem persistência não é um cristão. É um vencido. E nós não fomos chamados para sermos vencidos. Nós fomos chamados para sermos vencedores. É quem a gente é. Que coisa! O texto ele fala, né, que o arcanjo Miguel, né, veio ajudar a batalha. A batalha estava tão forte que um outro anjo teve que vir ajudá-lo. Você olha e você fala, uau, olha a hierarquia no mundo espiritual. Do mesmo jeito que existe a hierarquia entre os demônios, existe a hierarquia entre os anjos.
Aquele que lida com uma coisa, com outra coisa, aquele que tem mais força assim, mais assado, de um jeito, criado para isso. Olha a hierarquia que existe. É real. Fala para o seu lado. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. E aí, quando a gente olha, fala, pensa assim, Deus moveu, mobilizou o céu. Como não chegou essa resposta ainda para Daniel? Miguel, meu servo precisa da resposta. Amém? Olha só, Deus mobiliza os céus por aquele que é fiel, persistente, perseverante, aquele que tem fé. Deus mobiliza os céus por você. Olha isso. É por você. Ele move o que é preciso para que o poder dele seja manifestado na sua vida. Que coisa! E essa guerra espiritual é real. E aí eu penso assim, enquanto Daniel orava na terra, a batalha ali acontecia. E o que será que passava na cabeça de Daniel? Acho que Deus não está me ouvindo. Será que ele pensava? Eu acho que não, porque senão ele teria desistido. Cuidado. Cuidado com esse pensamento de, eu acho que Deus não está me ouvindo, eu já orei e não acontece. Cuidado. Cuidado com o pensamento que pode impedir você de receber a sua bênção. Amém, pessoal? Daniel não parou, ele não parou. Ele não parou no segundo, ele não parou no terceiro, ele não parou no quarto, ele não parou no 10º dia. Ele seguiu, ele continuou. E você precisa continuar. Você precisa continuar. O que aconteceu na sua vida que te fez parar? Que Deus fala assim, não. Continua na fé. Continua orando, continua acreditando. Por que você deixou de acreditar? Por que você desistiu de orar? Por que você entregou os poucos? Não, continua orando. Só a persistência, gente, na oração vai vencer a resistência do diabo. Não tem outra forma. É a persistência na fé. Amém, pessoal? É isso. Infelizmente existe o plano espiritual, o mal querendo se levantar. Porque enquanto você era o diabo, quando você era o diabo, estava tudo certo. O diabo deitando e rolando na sua vida, estava do jeitinho. Aí você toma uma decisão de mudar, de pegar a sua vida, de voltar, de vencer. O diabo já quer se levantar. Você tomou a decisão, quem estava aqui comigo, de ser consagrado, de ser abençoado, se preparou na semana, o diabo enlouqueceu, ficou doido. Você precisa entender, o diabo até pode ficar doido, se levantar, espernear, mas Deus já está agindo nas nossas lutas. Amém? Você não está sozinho. Coloca isso no seu coração. Você não está sozinho. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. E aí, agora eu quero falar sobre outro homem. São 3 homens. Olha só. Quem é esse homem? Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Quem? Discípulo de Jesus. A gente fala muito de Pedro, né? Pedro dá para ter um livro só dele, assim.
da história dele. Oh, muitas coisas que acontecem, né, com Pedro. E aí, eu estava lendo o momento em que Jesus, pega aqui, ó, o momento em que Jesus vai chegar em Pedro para alertar ele. Como que ele faz, como que ele alerta, como que ele faz isso? Como Jesus fala com Pedro? Vamos ler? Ele falou assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Simão, Simão, eu não tenho uma peneira de trigo aqui, que é grande, mas está valendo, não tá? Jesus fala assim, ó: Simão, Simão, Satanás pediu para ti peneirar. Ó, te peneirar. Pastor, o que isso significa? Peneirar, né? Sacudir o trigo, né? Ele dá o exemplo do trigo, eles sacudiam o trigo na peneira para fazer aquela separação, né? Do trigo. E espiritualmente significava uma aprovação intensa. Imagina Pedro na peneira, uma aprovação intensa, né? Um abalo ali emocional. Era uma pressão do diabo de expor as fragilidades de Pedro. Era literalmente isso. Olha só, eu falo para vocês que algumas batalhas vão começar antes de acontecer no mundo natural. Acontece às vezes primeiro no espiritual, na maioria das vezes. Pedro já havia negado? Não. Jesus estava avisando: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Peraí! Que coisa! Jesus já alertou ele de uma batalha espiritual que estava acontecendo. O diabo já estava querendo o quê? Peneirar Pedro. Jesus escolhe homens simples que estavam ali para aprender e falhavam. E o diabo querendo assim, ó: não, deixa eu peneirar, deixa eu provar. É fraco, vai ser destruído, para expor as fragilidades ali. Que coisa! Pedro estava sentado na mesa da ceia, tranquilo, em paz. Ele não via nada. Jesus já o quê? Enxergava o que acontecia no plano espiritual. Só que o ataque só veio porque tinha algo precioso ali. Quando você pensar assim, mas por que o diabo quer se levantar contra a minha vida? Você tem que lembrar que você é precioso. Você tem que lembrar. O diabo está querendo se levantar. É porque ele quer impedir de ser aquilo que Deus sonhou que eu fosse. Ele conhece o teu valor, ele sabe na verdade o teu valor. E o diabo sabia o valor de Pedro. Sabia quem Pedro seria. Então o diabo já quis se levantar contra Pedro. Para destruir quem? Destruir Pedro. E aí Jesus, ele fala: eu, porém, roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti. Jesus, ele não impede o teste. Ele não impede, só que ele garante que a fé não morra. Ele fala isso, eu falei: olha
olha, a guerra pode vir, o abalo pode até acontecer, só que a fé, quando ela é sustentada, ela pode ser restaurada, se você não desistir de tudo. Porque Pedro poderia ter feito o que Judas fez. Sim ou não? Tem diferença? Ambos negaram. Ambos negaram. Judas teve um final. Mas Pedro, ele iria negar Jesus. Jesus já sabia. Só que o sonho de Deus por ele não ia terminar. Olha que coisa. Por que a gente sabe disso? Porque Jesus já fala antes. Quando você se converter, o discípulo está com Jesus. Olha só. O discípulo está com Jesus 3 anos andando todos os dias. Jesus já está falando, ó, já vai te peneirar. Jesus já sabia que ele ia trair. E aí Jesus já fala para ele, ó, quando você se converter, que Jesus já acreditava na restauração dele. E Jesus já estava falando que ele não era convertido. Imagina você que tem tantos anos de igreja descobrir que você não é convertido aos olhos de Deus. Que terrível. Pedro descobriu ali que ele não era convertido, mas que ele iria se converter. E aí ele fala assim, ó, quando te converteres, o que você vai fazer? Fortalece. Quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Olha que coisa. O ataque ali tinha um propósito maior do que destruir Pedro. Destruir Pedro era bem ruim, mas o ataque espiritual era destruir a igreja. Você consegue entender? Era destruir a igreja. Porque Pedro era aquele que caiu, que foi restaurado, que depois fortaleceu a igreja. Que coisa. A experiência da peneira, né? Ó, a experiência de passar pela peneira ali era duro. Foi duro para Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu muito por ter negado o Senhor. Foi algo assim terrível que Pedro falou, nunca eu deveria ter feito isso. Mas essa experiência ruim se tornou testemunho e autoridade depois. Porque depois Pedro, ao se arrepender, se levantar, quem é que foi ali o discípulo que recebeu a responsabilidade de ser a pedra da igreja, ser o início das coisas? Era Pedro. Gente, vocês foram consagrados. O diabo pode pedir para te peneirar. O diabo pode querer te abalar. Talvez ele já fez isso. E talvez você já até tenha falhado. E talvez se você falhou, você fala, já era, não passei na prova, eu falhei com Deus, eu não presto, eu sou um lixo, eu sou uma vergonha. Você está aqui, ouvindo a palavra. Você entende? Você está aqui. Você está aqui ouvindo. As quedas do passado não te definem.
Presta atenção. Não te define. Se você permitir que a restauração de Deus aconteça. Ah, mas foi uma experiência péssima. Transforma no testemunho. Para mostrar para as pessoas o que elas não devem fazer. Foi o que Pedro fez. Pedro aprendeu que não deveria negar. E ele ensinava isso para as pessoas. A dor de quem negou. E já que a igreja é feita de pessoas imperfeitas que precisam ser salvas, Pedro já foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Pedro já foi o primeiro que precisou ser salvo. A peneira não é um fim. Amém, pessoal? A peneira não é o fim. Mas é o processo que vai revelar quem continua confiando, quem vai buscar fortalecer a sua fé, mesmo quando se sente fraco. Mesmo quando se sente injusto com Deus, falho com Deus, mas vai mesmo assim falar: Deus, eu sou um lixo então do Senhor, me recicla. Eu falava para vocês, Deus tem mandado mensagens falando que Ele é o Deus do impossível. Ele falou terça, falou quinta, falou domingo, está falando hoje. O que mais que você está esperando? Ah, pastora, mas eu falhei. Deus quer te restaurar. A guerra espiritual existe, ela acontece, ela está acontecendo. Pedro não sabia que havia essa batalha, só que Jesus, ele revela uma intercessão. A batalha invisível acontecia e Jesus revela a intercessão que acontecia de forma invisível. Jesus intercedia por Pedro. Olha que coisa. Jesus intercedendo. E Jesus, ele fala aquilo antes do ataque chegar. Porque, claro, Deus sempre quer nos alertar. E cada vez que você vem para a igreja, talvez você estava longe da presença de Deus, Deus vem hoje para te alertar. Você vem bem no curso de hoje. Tem alerta aqui, Deus quer falar com todo mundo. Deus alertou Pedro quando? Antes. E Deus, ele sempre alerta antes de chegar. E avisou que ele já estava intercedendo. Me fala se isso aí não é a prova viva de que a guerra espiritual, ela existe de fato. É invisível e é por isso que você não leva a sério. Mas ela está acontecendo a todo momento. E se existe uma guerra espiritual do diabo lutando contra a gente do outro lado, existe Deus com o poder dele, com os anjos dele, lutando ao nosso favor. E aí? E agora? E agora? Deus, ele já está trabalhando. Amém, pessoal? Deus, ele já está trabalhando, mesmo quando a gente não percebe. Deus está trabalhando. Mas tem uma pergunta que não quer calar, né? Talvez tenha, talvez não tenha. Por que Jesus, que sabia que o diabo estava se levantando contra Pedro, não cancelou a batalha? Por que ele não cancelou a prova? Não sei se essa dúvida passou na tua cabeça. Passou na minha. Por que ele não cancelou a prova? Porque Jesus tem poder de fazer o que ele quer, né? Jesus, ele não ora para cancelar a prova. Jesus,
ele fala: eu orei para que Satanás não te tocasse. Eu orei, intercedo por você, para que Satanás não te destruísse. Você consegue entender? Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, a prova viria, a pressão viria, o abalo viria, mas a fé, o quê? Não morreria. Pelo contrário, Jesus orou para que Pedro amadurecesse e se convertesse. Essa fé tem que amadurecer. Jesus não cancelou a prova. Ô, Larissa, Jesus não cancelou. Jesus não cancelou a prova. Jesus não cancelou a prova nem dele mesmo no deserto. A guerra espiritual veio sobre Jesus. Jesus é batizado, grandes bênçãos. O que acontece? É levado para ser tentado. 40 dias de jejum. E o diabo tentando ali se levantar. Jesus não falou: está cancelado. Está cancelado. Não quero passar. Porque não me tentar nada. Cancela. Não. Jesus vai para a guerra. Jesus vai para a guerra. Porque o mal existe, infelizmente, gente. Infelizmente o mal existe. Se dependesse somente de Deus, como era antes de existir o diabo, tudo era perfeito e limpo. Mas por causa do diabo, o mal entrou no mundo. Por causa do mal, você não vai conseguir fugir da guerra. Você tem que estar preparado para a guerra. Jesus saiu do céu, veio para a terra e entrou para onde? Para a guerra. Entrou para a guerra. A guerra existe, mas nem Jesus não cancelou a prova dele mesmo. E aí você quer ser poupado? A guerra existe e tem um padrão espiritual. Uma grande bênção, uma guerra que se levanta para querer roubar a nossa bênção. É o padrão. Você consegue entender? É o padrão do diabo. E muitas vezes Deus não remove a batalha. Só que tenha certeza, como a Lari pregou, que nem sempre você vai ser poupado, mas Deus sempre vai sustentar o seu coração no meio da luta. Sempre. Sempre. Você é fiel a Ele? Quem é fiel? Diga eu sou. Pela misericórdia, né, gente? Nós somos pela misericórdia, porque não somos perfeitos. Mas a gente que luta para tentar colocar nossa vida na mão do Senhor, fazer o melhor do Senhor, aprender mais do Senhor, crescer no Senhor a cada dia. Deus tem cuidado de nós. Será que você consegue sentir o cuidado de Deus? Perceba esse cuidado. E entenda principalmente que a fé é o verdadeiro alvo dessa batalha, gente. É o verdadeiro alvo. O diabo não queria apenas que Pedro errasse. Ele queria que Pedro perdesse a fé. A igreja pode existir sem fé? Não pode. Se ele perdesse a fé, ele ia perder a direção. Se você perde a fé, você perde a direção. Se Pedro perdesse a fé, ele ia abandonar o propósito dele. Se você perder a fé, você abandona o seu propósito. Não pode perder a fé. Mesmo nas debilidades, nas lutas, mesmo até no tropeço. Eu tropecei, não, mas tem que ter fé de levantar e lutar e se levantar. Quem perde a fé, não tem a fé que precisa para amadurecer. Fica para sempre. Para sempre. Sendo fruto. Você entende? Jesus, ele protege exatamente isso, a nossa fé. A gente só perde a fé se quiser. Porque o Senhor Jesus, ele tem
cuidado e sustentado a gente. Perceba e sinta que Jesus te sustenta. Ah, mas Pedro caiu, mas não foi destruído. Judas caiu e foi destruído. Você entende? Pedro caiu e não foi o quê? Destruído. Ele pôde se levantar. Ele pôde se levantar. Ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente, ele sentiu o peso da falha, mas quando ele se arrepende de verdade, ele amadurece. Era o que Jesus queria, essa conversão, ser maduro, sabe? Como Jesus queria que ele fosse. E aí mais tarde ele se torna o líder da igreja, vivia de milagre. Vivia de milagres. O homem que negou lá atrás morre por Jesus. Viveu de milagre, morreu por Jesus. Ele foi instrumento na vida de milhares de pessoas. Não foi só ele que se converteu, ele fortaleceu um monte de pessoas para que muita gente fosse convertida. Ele converteu muita gente para o Senhor Jesus. O diabo pode até tentar atacar a gente. O diabo pode até tentar te atacar. Mas se a sua fé permanecer de pé, igreja, o seu propósito também vai permanecer de pé. Amém? A oração de Jesus sustentou o futuro de Pedro. Fala a pessoa do seu lado. A oração de Jesus. A oração de Jesus vai sustentar o seu futuro. Vai sustentar o seu futuro. Sim, porque Jesus continua fazendo a mesma coisa com a gente. A mesma coisa com a gente. O que Hebreus ele fala? Que Cristo vive para interceder por nós. O que é? Portanto, Jesus Cristo é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por nós. Jesus vive para interceder por nós. Amém, igreja? É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amém, igreja? É sobre isso. Jesus intercedeu por Pedro lá. Ele vive para interceder por nós. A gente já leu o dia que Jesus orou por nós. Quem lembra? Eu não conseguia fazer o culto, né? Não conseguia parar de chorar. Mas a gente conseguiu, vai. O dia que Jesus orou por nós. Quem aqui não estava no culto do dia que Jesus orou por nós? Nossa, a gente leu a oração. Sabia? Jesus fez uma oração para você. Ele já orou por você. Antes, quando ele estava aqui ainda na terra. Depois, aqui é depois. Ele vive para interceder por nós. Amém, pessoal? Então a guerra espiritual existe, mas tem uma coisa. Na guerra física, você fica com medo porque você não sabe quem vai vencer, quem vai perder, se é o bem, se é o mal. Mas na guerra espiritual, você pode ter a certeza no seu coração de quem vai vencer. Amém. Você vai colocar essa certeza no seu coração. Você vai pôr no seu coração a certeza da sua vitória. Mas você vai ficar esperto. Se você estava achando que a guerra não existia, fique esperto, porque o diabo vai querer te bombardear, mas maior é Deus na sua vida. Amém, pessoal?